Olá pessoal, estamos aqui agora no nosso podcast, o Fala HCD. Esse podcast é para falar de política, falar de trabalho, falar do mandato do nosso deputado e agora candidato a deputado federal novamente, com o número 1515, Hercílio Coelho Diniz. E comigo aqui está o nosso amigo do IBITcast, Guilherme Cura, para fazer essa intermediação aqui, não é isso? Fala pessoal, uma honra estar aqui presente no podcast Fala HCD, a gente representando aí os podcasts, poder falar de política. A gente sabe que o trabalho do deputado repercutiu nesses anos e vai repercutir ainda mais, né, deputado? Então vamos conversar, que a gente tem muito aqui a trazer para o pessoal que está nos assistindo. E hoje o nosso convidado é o nosso candidato a deputado estadual, Jamil Khalil, que está fazendo uma dobradinha aqui com o deputado Hercílio Coelho Diniz em Valadares, ele que é vereador hoje no município e tem aí uma grande chance de fazer Valadares, nossa região, ter um deputado estadual. Mas vou passar agora para o nosso deputado Hercílio. Hercílio, fala aí para o nosso pessoal de casa aí que está assistindo aí nosso podcast. Qual que é a ideia do podcast? Como é que é essa ideia da gente bater esse papo aqui e falar mais de qualidade do seu conteúdo aí para que a gente possa mostrar para a população que a população realmente merece e precisa de ter você novamente como nosso deputado. Olá a todos, é uma alegria muito grande estarmos aqui, né, nesse bate-papo aqui descontraído, mas com responsabilidade, com seriedade, com transparência, que a gente possa estar falando, né, desses 3 anos e meio de mandato meu e ao mesmo tempo também a gente poder interagir com o Jamil, para poder conhecer as propostas dele e a maneira que nós poderemos, né, alinhar o meu mandato e o seu para o bem de Valadares e região. Isso aí, Hercílio, obrigado aí pelo convite, agradecer o David, o Guilherme e agradecer a você pela oportunidade da gente estar fazendo esse trabalho em conjunto. Tanta coisa ainda para ser feito, né, mas muita coisa já foi feita e a gente precisa falar do que foi feito e do que nós vamos fazer. Bacana. O que motivou a fazer essa parceria, Jamil, você e Hercílio? Hercílio, empresário de sucesso, bem sucedido, e colocou o seu nome à disposição para ser deputado federal. Hoje, lá em Brasília, é o deputado que mais enviou recursos na história de Valadares. São mais de 52 milhões de reais em apenas 3 anos e meio. E você, como vereador hoje, pleiteando novamente, né, um cargo de deputado estadual, você que foi candidato em 2018, e agora fazendo essa dobradinha exclusiva aí, fazendo, o que motivou realmente fazer essa parceria? Olha, David, eu acho que os semelhantes na política se atraem, né? É natural que quem pensa igual, que tem as mesmas ideias, o mesmo caminho, né, tende a ficar do mesmo lado. E acho que as nossas histórias, apesar de distintas, né, em segmentos distintos, elas têm muitas características parecidas e mais, a gente olha para o mesmo sentido, né? A gente entende a necessidade das principais reformas, a gente entende a necessidade do desenvolvimento do Vale do Rio Doce para toda Minas Gerais e acho que essa sintonia de pauta, de história e de propostas, né, faz com que seja natural a gente caminhar ao lado do Hercílio e não de outra pessoa qualquer, né? O Hercílio dá essa segurança para que a gente possa acreditar que a gente vai fazer muito, não só sendo deputado estadual, mas uma dobrada mesmo, né? Federal e estadual. A gente sabe que tem 2 pautas que eu acredito ser muito comum entre vocês e a gente poderia discorrer um pouco delas aqui agora, que é a questão da desburocratização e a questão da reforma tributária. Então vamos levantar a bola aqui para a gente poder bater esse bate-papo aqui, porque a gente sabe que vocês dois têm muito conteúdo para a gente poder trazer para o nosso público. Importante o deputado já dar introduzida aí, porque ele hoje é membro da comissão que vai tratar aí da reforma tributária, não é isso, deputado? Claro, né, mas antes disso eu vou só fazer aqui uma pequena entrada aqui, porque de falar da facilidade, o porquê dessa caminhada junto ao Jamil. Jamil é um valadarense, jovem, 39 anos apenas, mas já com uma história, com uma vivência muito rica, né? Já é advogado, é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus aqui de Valadares, é formado em Direito, é formado em Ciências Sociais, mestre em Administração Pública, doutor em Direito Tributário. Então a gente pega o currículo do Jamil, é um currículo muito rico, tecnicamente pode existir um currículo parecido com o dele, mas melhor não tem em Minas Gerais. São quase 1.600 candidatos a deputado estadual e eu tenho certeza que o Jamil tem um currículo, não só um currículo, né? Mas não poder estar falando sobre a atuação dele já aqui em Valadares, como político, como secretário, o tanto que ele já contribuiu, o tanto que ele poderá contribuir para Minas Gerais. Então, assim, a gente fica muito assim, à vontade de poder falar de reforma tributária, que é uma área que ele milita, que ele conhece, já pôde contribuir com a nossa política municipal, né? Em 2016, ao tomar posse a administração do André, a prefeitura que estava numa situação, né, caótica, de terra arrasada, podemos dizer assim. O Jamil, junto com o prefeito, junto com a equipe técnica, lá o prefeito foi muito feliz,
de dar autonomia, de escolher um quadro técnico para poder comandar a administração, recuperar, restaurar as dívidas do município. Isso foi feito no primeiro mandato. E agora nós estamos colhendo o fruto desse trabalho que foi feito, né, lá de 2016 a 2020, nesse segundo mandato agora, vem o prefeito agora conseguindo já manter, né, aumentos para os servidores, folha de pagamento em dias, os fornecedores do município, não tem ninguém com conta atrasada, então assim, gerou uma confiança. Hoje todo mundo quer contratar com a Prefeitura de Valadares, o que não acontecia no passado. Então assim, nós estamos vendo aí, Valadares está um canteiro de obras. E nós precisamos muito de simplificar as coisas, né? Encurtar os caminhos. E com certeza a pauta tributária, eu acho que é a pauta mais importante do país. É simplificação, é segurança jurídica e crescimento, desenvolvimento e geração de empregos. E o Jami conhece essa área, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer aí uma tabelinha nisso aí, que nós vamos fazer boas reformas para o país. Com certeza, deputado. Tem uma coisa que eu vejo muito, que aí é uma questão até de paradigma, né? O senhor é uma pessoa simples, e eu acho que o tom da reforma tributária, da reforma administrativa, de qualquer reforma do Estado é simplificar, né? O Brasil deixou as coisas muito complicadas, né? Muito complexas. O empreendedor, e o senhor sabe muito bem, gasta muito tempo na parte administrativa prestando conta, ao invés de fazer o que é, né, o fim do empreendedor, né, que é prestar o serviço, fazer a compra e venda, produzir, industrializar. Então, acho que a pauta número 1 de qualquer uma dessas reformas é simplificar. Isso tem que ser um norte. E eu falo que isso fica muito bem porque a gente tem essa vivência, né? Uma vivência de simplificar as coisas, né? Ser objetivo, ser direto, sem criar sistemas desiguais. Todas as vezes que você cria uma regra adicional, a coisa fica mais complicada. Uma outra pauta que a gente pode levantar também é a questão do mandato econômico, né? A gente sabe que o deputado é o deputado aí que menos gasta com verba de gabinete, com cota parlamentar, e a gente entende, né, que você fazer um mandato econômico é importante porque é de dinheiro público que a gente está falando. Então quero ouvir também do deputado como é que é a responsabilidade com o dinheiro público, e o Jami também ouvir dele como é que é a questão do uso do dinheiro público enquanto parlamentar, que a gente espera aí que você assuma a cadeira lá na Assembleia Legislativa. Se Deus quiser. Olha, na realidade, né, o recurso público a gente não tem ele com a necessidade que nós precisamos. Até por isso tem que ter um respeito muito grande de valorizar demais aquele que nós temos disponibilidade de usar. Então, assim, no caso do meu mandato, eu fiz a opção de não usar recurso público para reembolso de passagem, de hotel, de divulgação de mandato, de criação de escritórios de representatividade. Eu poderia estar, né, às vezes até necessito ter um escritório em Valadares, em outros municípios que tem uma votação maior, no Vale do Aço, como exemplo, Curvelo, uma região que tem uma votação muito expressiva, e às vezes faz necessário a gente ter um escritório para poder representar, ter uma equipe ali para trabalhar e representar. E no mandato a gente tem direito a esse reembolso dessas despesas. Mas eu fiz uma opção de não usar, e eu entendo que boa parte dos parlamentares realmente precisam desse recurso para que possam exercer seu mandato com mais eficiência, com mais entrega. Mas o grande desafio nisso aí é saber, né, dosar aí para poder também não ter abuso. Que infelizmente nós temos que reconhecer que alguns colegas às vezes também excedem nesse uso desse recurso, abusam demais. Então a gente tem que ter uma medida aí para poder ter algum tipo de freio para poder não errar essa dose também, vamos dizer assim, né? Eu acho isso muito, muito importante, até mais uma sintonia, né, que a gente tem. É quando o deputado ele se apresenta como um deputado econômico, embora o trabalho tenha sido um trabalho exemplar, né? Muitas emendas enviadas, uma atuação na Câmara dos Deputados que reflete um trabalho técnico também, e isso é muito importante para o eleitor entender que a gente pode fazer muito sem precisar explorar do dinheiro público. E esse é um lema que eu tenho até como ideologia mesmo, né? Que é a ideia da gente economizar mais com o recurso público, né? Aquele velho lema, o dinheiro não é público, o dinheiro é do povo, né? O Estado não gera recurso nenhum. O Estado toma por meio do tributo de quem produz riqueza, que é a população, são os empreendedores, os trabalhadores. E eu acho que esse tem que ser o norte, não só do mandato, como da própria gestão pública, né? Fazer o mais econômico, sem embora deixar de fazer. Também não fazer é um problema, mas como a gente vê, deputado, eu acho que isso também justifica muito essa dobrada, que a gente juntos vai tirar aqueles excessos, né? Aquilo que
o seu mandato estaria fazendo e o meu mandato estaria fazendo separado. A gente pode, numa sinergia, nas pautas fundamentais, a gente ter uma só mão de obra e para poder entregar um resultado duplo. Então eu gostei disso aí. Vai ser um gabinete só? Um gabinete compartilhado, então? Um lá em Belo Horizonte, outro lá em Brasília? Como é que vai ser isso aí? Muito provável que a gente ande em sintonia nesse sentido. Você falou de eficiência sempre. Você falou de simplicidade, o deputado falou da economia, você falou que o deputado é uma pessoa simples, e até o slogan de campanha dele é simples, é trabalhador. Na reforma tributária, você falou da questão da simplicidade. Na economia de recursos, a gente tem que ter uma economia inteligente. Né? Não adianta economizar recursos de um lado e não investir em outro. Mas o deputado tem provado que isso não foi assim. Pelo contrário, ele economizou e investiu, trouxe muito recurso, conseguiu aí um feito que para nós é um sonho, para nós aqui de Valadares, e que corta o Brasil inteiro, que é conseguir a duplicação da ponte São Raimundo, através, né, da emenda que ele colocou na LDO, na LOA e no PPA. Para quem não sabe o que é isso, né, a Lei Orçamentária Anual, ele conseguiu colocar no orçamento da União a duplicação da ponte São Raimundo, que possibilitou entrar no leilão que foi feito aí da privatização da BR-116, e esse leilão foi previsto entrar na duplicação da ponte São Raimundo. São obras assim, eu acho que acredito que são feitos assim, que motivam o Hercílio, né? E você também, Jamil. Mas aí, paralelamente a questões da reforma tributária e de outras pautas em comum, o que mais vocês podem contribuir por Valadares e por toda a região? Deixar o deputado falar. Olha, a ponte do Vila Isa realmente, assim, né, quando eu assumi meu mandato, já no fevereiro de 2019, eu visualizei assim, diversas demandas de Valadares e região. E te confesso que as duas principais obras que eu identifiquei para Valadares era a ponte do Vila Isa e a conclusão do Hospital Regional. Então foram duas obras. Desde o meu primeiro dia de mandato, eu trabalhei muito focado nessas duas obras, sem me esquecer da educação, da saúde, né, de creche, assistência social, mas essas duas obras sempre esteve no meu radar como prioritárias. São duas obras de grande porte, então daí a dificuldade de conseguir criar toda uma estrutura para poder a gente chegar a esse caminho que hoje nós conseguimos. Então a ponte do Vila Isa, nós começamos a trabalhar lá em 2019, no mês de outubro, na comissão mista de orçamento. Houve algumas dificuldades, né, até com um colega da minha própria bancada mineira que entendeu que ali nós estávamos para tratar de obras federal e que essa obra da ponte não seria uma obra federal, que seria uma obra de regional, municipal aqui. Conseguimos, né, deixar isso claro, os colegas entenderam, conseguimos essa grande vitória que foi incluir na LOA, no orçamento anual, na PPA, e de fato agora foi assinado, né, essa concessão da BR-116, e dentro de pouco tempo, eu falo pouco tempo porque foi dado um prazo de 12 meses para poder que sejam feitas as licenças ambientais, os projetos técnicos, para que essa obra se inicie de fato. E para alegria nossa, né, de Valadares principalmente, nós vamos começar essa obra Rio Valadares, vai iniciar por Valadares. Serão duas frentes de serviço, uma iniciando em Valadares e outra no Rio de Janeiro. Então, assim, logo no início dessa obra, nós vamos ser contemplados aqui com todo o perímetro urbano de Valadares, com todas as melhorias, né, não só a duplicação, mas com a iluminação, serviço de câmeras, prestação de serviços, né, passarelas. Então, assim, Valadares vai ter essa melhoria que é muito urgente e um benefício que vai ser para todo o país. E o Hospital Regional também tivemos agora, a empresa já foi a empresa que ganhou a licitação. Essas obras iniciaram muito em breve e eu quero acreditar que o Hospital Regional ainda fica pronto antes do que a ponte. Então, são duas obras principais de Valadares que estão contempladas e que hoje é uma realidade. Né? A ponte vai ser duplicada, o Hospital Regional vai ser concluído e com certeza a saúde e a infraestrutura da região vai ganhar muito com isso. Guilherme, talvez muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo, não saibam, mas o Hospital Regional de Valadares, que está parado, mas agora vai ser retomado com fé em Deus, o terreno ali foi doado pelo Hercílio, antes mesmo dele imaginar que ele seria deputado, Jamil, em 2009, que uma obra, na realidade essa doação foi uma questão até, vamos dizer assim, uma responsabilidade social dele como cidadão da família Coelho Diniz, e essa responsabilidade social que sempre caminhou com ele, hoje também é um reflexo do mandato dele. Você também tem uma pauta parecida, né? Da questão da assistência social, a questão das doenças raras e outras situações assim, que você pode ter um braço forte junto com o Hercílio, não é isso? Com certeza, eu vejo muito que eu e o Hercílio estamos nessa mesma ideia, né? A gente acaba trabalhando muito na racionalidade, que a gente olha as contas, olha a eficiência, a economia, o menor custo, o menor preço para o melhor resultado, mas ao mesmo tempo a gente tem as pautas do coração, né? Que é a parte que a gente precisa trabalhar muito.
A questão da assistência social, a questão da proteção, né, das instituições de acolhimento à terceira idade, a questão das creches e essa pauta das pessoas com deficiência e doenças raras, que é uma pauta que eu falo que ela chegou para nós, né, ela não foi uma pauta que a gente foi até ela, né, as pessoas, as lideranças do movimento de proteção às pessoas com doenças raras e deficiência nos procuraram. E hoje a gente abraça isso e tem certeza, porque a gente precisa de verba federal e o deputado vai poder nos ajudar, e também o marco regulatório dessas instituições, da proteção das pessoas com deficiência e doenças raras, depende muito da atuação federal. Então a gente pretende não só dar uma assistência, viu, Guilherme, na parte do direito tributário, na parte da reforma administrativa, a gente atuar junto, mas também nessas pautas que são muito importantes para o desenvolvimento. Aí não é só regional, né? O desenvolvimento humano mesmo, qualidade de vida. Olha só, essa questão que o Jamil falou é importante, mas voltando aqui na questão da parceria, é uma parceria, Guilherme, que já está dando fruto. É só para o pessoal já ter uma prévia do que vai ser o mandato do Jamil como deputado estadual e o do Exílio. O Jamil já indicou vários recursos para as cidades em parceria com o Exílio. Né? Lagoa da Prata mesmo, já enviou R$500 mil. Exílio não teve muito pouco voto lá, né? Teve 4 votos lá. 4 votos lá. Já e já enviou R$500 mil para a saúde lá através da parceria com o Jamil. Exatamente. O Jamil conseguiu enviar para Jacuri, para Sarduá, para Barão de Cocais, fora Itaiumi, né, que é uma cidade também muito importante para minha história, né, que o deputado tem estado presente, colaborado muito lá. Lá já o deputado já teve voto, então verdade. Ele tem uma responsabilidade também porque é próximo aqui. Mas essa parceria que vai dar fruto mais para frente assim, né, deputado? Olha, com certeza nós estamos mostrando aqui, né, que o Jamil hoje já trabalha como se fosse de fato um deputado estadual, né, já tem conhecimento dos problemas do Estado quase como um todo, e já vem, né, dentro do possível, socorrendo via meu mandato a vários municípios. E isso é assim, isso é parceria, isso é entendimento, isso é caminhar junto, é caminhar lado a lado, que é a nossa proposta, que é o nosso objetivo. Eu tenho certeza que não só Valadares, né, principalmente Valadares, mas com certeza o Estado de Minas Gerais vai ganhar muito com esse trabalho, com essa dobrada. Deputado, eu quero até destacar, e aí a gente também tem uma pauta que é super importante para a região do Vale do Rio Doce, que é a Universidade Federal. Nós precisamos trabalhar e eu tenho certeza que a gente vai contar com o senhor, que já contamos, né, com essa interlocução para a gente consolidar o campus de Governador Valadares, que não atende só Governador Valadares, atende todos os municípios do leste mineiro, formando mão de obra qualificada, gerando economia e trazendo o que a gente tem de melhor, que é a educação, né? O deputado é autor do projeto de lei que cria a Universidade Federal de Valadares, né? Pois é. Fora isso, teve com você, comigo, com o prefeito André, com várias pessoas, o tempo todo lá lutando lá no Ministério para realmente emancipar e também terminar, vamos dizer assim, as obras que são necessárias aqui, para que ela realmente finque aqui o pé e não saia mais. Que é o mais importante, né? Na realidade, Jamil, é uma pena essa pauta, né, na última semana, em dezembro, entre o dia 26 e dia 31 de dezembro, essa pauta teve-se em via de ser resolvida por um decreto. Mas faltou um pouquinho da afinidade política, principalmente por parte da reitoria em Juiz de Fora, por ausência de um único documento, uma declaração de uma concordância na comunidade acadêmica, não foi possível. Foram feitas uma tratativa com vários atores políticos, aí, né, para poder não ser injusto, o ex-deputado Leonardo Quintão, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, então assim, vários atores políticos, nós viabilizamos, achamos um caminho que pudesse ser de fato criado aqui no nosso campus de Governador Valadares. Mas faltou um pouquinho, faltou uma vírgulazinha. A partir de 3 de outubro, apesar de eu não estar mais na comissão de orçamento esse ano, que é a única comissão que o parlamentar não pode repetir a atuação, é um ano sim, um ano não. Então, como eu participei no ano anterior, não estou participando esse ano. Mas, assim, vou tentar, através da minha bancada, dos meus parceiros, ver se a gente consegue viabilizar o que nós conseguimos no ano passado. E ver se agora a gente consegue sensibilizar o Juiz de Fora para poder ter essa concordância aqui, que a gente possa, de fato, criar aqui o nosso campus de Governador Valadares. E essa pauta é pluripartidária, né? E eu fico feliz porque o prefeito André abraçou, o senhor abraçou, e a gente tem seguido em frente com ela. A pauta educação, a gente sabe o quanto é importante ter a Universidade Federal aqui, a gente já viu bastante benefício que trouxe, e ter o campus sendo executado, né, a gente ter essa emancipação é muito importante.
Agora eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que politizar a pauta educação, vocês acham que, de certa forma, um lado ou um outro defende mais? Porque a gente sabe que a educação é importante para todo mundo. Então, essa polarização na educação, qual que é a visão que vocês têm desse E acabou não saindo aí, né? Como o deputado falou que ele lutou, estava com a chance na mão e acabou não saindo ainda, né? Mas ainda, quem sabe, né, deputado? Foram 4, né? Conseguimos 4 no Brasil. O Espírito Santo foi contemplado com 2 e, infelizmente, a nossa faltou um pouquinho do apoio político, um pouquinho de uma boa vontade. O Renato Fraga contribuiu demais na interlocução, junto com o Leonardo, junto com o reitor Marcos Davi, mas, infelizmente, houve uma promessa, houve um compromisso do envio dessa declaração, e até o dia 31 foi aguardado esse envio dessa declaração, mas não aconteceu, e aí, né, não foi possível a gente ter obtido essa vitória. Essa pauta da polarização, né, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, Guilherme, porque tem coisas que são acima das nossas posições partidárias. Por exemplo, a Universidade Federal é uma dessas questões. A gente precisa consolidar o campus aqui, temos que preocupar com a emancipação, temos que preocupar com a infraestrutura, temos que preocupar com a institucionalidade lá dentro, respeitar, né, os órgãos decisórios, mas a gente tem que pensar, acima de tudo, que é a universidade de todos e que a gente, independente do partido, a gente precisa fazer com que ela se consolide. Tem pautas, sim, que são de consenso, né, deputado? Tem coisas que são de Estado, não é de governo, não é do mandato, não é do partido, né? São pautas do Estado. E acredito que a educação, sem sombra de dúvida, é uma pauta que precisa ser encarada além da politização. A gente pode até discutir o modelo de universidade pública. É um debate muito importante, mas hoje a gente tem que discutir a consolidação do campus, não só de Governador Valadares, mas todos os campos avançados, fazer com que eles tenham autonomia, condições de prestar um bom serviço e serem referência em ciência, inovação e tecnologia. Agora vamos para a pauta aqui que eu gosto. Eu quero voto. Vamos para a pauta do voto. Nós estamos aqui agora numa eleição, há poucos dias aí de definir realmente os nossos novos representantes e reeleger os representantes que estão dando certo, no caso do Hercílio. Chamei Hercílio. Essa parceria é uma parceria que tem que dar frutos em relação aos votos, né? Porque é isso que a gente tem que conseguir mostrar para a população, que essa parceria vai dar certo não só agora na eleição, mas também pós-eleição. Chamei hoje, foi falado aí que o partido que você está elege com um pouco mais de 25 mil votos, dá para fazer uma cadeira lá. Ou seja, a chance que a gente tem hoje de ter um deputado estadual, mais um deputado estadual de Valadares, porque hoje a gente está sem nenhum, mas a gente tem condições de fazer 2 ou 3 aqui em Valadares. Isso para nós, eu como vice-prefeito, prefeito André, o deputado federal, ter mais representatividade lá em Belo Horizonte, lá junto ao governo de Minas, na Assembleia, isso é importantíssimo, é o que está nos faltando. Como é que você encara isso e como é que essa parceria vai render esses votos que você precisa? Olha, David, isso que você está falando é muito importante, né? Até porque o deputado, talvez a gente goste mais dos assuntos internos do que os assuntos externos, né? E por isso que a gente conta com um time da mais alta qualificação para nos ajudar a chegar aonde a gente precisa chegar. A gente tem uma posição estratégica muito boa, que eu acredito que a população de Governador Valadares, a região, as cidades onde a gente tem contato, elas precisam perceber isso, que é a chance da gente eleger um deputado estadual com uma baixa votação e um baixo custo, né? E isso significa que a gente vai ter mais liberdade. E onde que entra, né, essa possibilidade e essa dobradinha? Por que é muito importante a gente estar junto com o Hercílio? Primeiro, o Hercílio tem resultado, né, no mandato. Segundo, é uma pessoa de diálogo, é uma pessoa que vai permitir que a gente cresça, né? Então eu falo que é um mandato 2 em 1, né? Você vai eleger um deputado estadual e um deputado federal, mas cada um vai atuar, né, em parceria com o outro. Fora que o nome do deputado é muito relevante na nossa cidade, gerador de emprego, uma pessoa que sempre contribuiu. É muito difícil ver um evento da cidade que não tenha a marca Coelho Diniz, né? E não precisa ter a marca ali, né? Está tão bem localizado estrategicamente as empresas que, independente disso, a gente seria consumidor daqueles produtos, mas sempre presente nos principais momentos da cidade, independente de religião, independente de cor, independente de raça, independente do local da cidade.
o deputado é presente. Eu acho que associar, né, torna a minha candidatura uma candidatura mais legítima na sociedade e em Governador Valadares. Mais viável? Mais viável, principalmente, né? Deputado. Eu acredito que, né, a eleição do Jami, ela precisa, se o eleitor valadarense fizer uma reflexão, né, pequena que seja, ele vai entender a necessidade, a potencialidade e, assim, e a racionalidade de votar no Jami. O Jami teve 16 mil votos na eleição de 2018, uma votação, né, razoável. Ele precisa dobrar a votação dele. Pelo que eu percebi, o Jami consegue dobrar tranquilamente a votação dele nos municípios fora de Valadares. Então, o desafio nosso é que aqui em Valadares pelo menos dobre. O ideal é que a gente consiga triplicar a eleição dele, até porque nós tivemos aqui em Valadares mais de 700 candidatos a deputado estadual votados em Valadares, na eleição de 2018. Então, assim, nós temos aqui 4 ou 5 candidaturas fortes em Valadares. O eleitor do candidato A, do B, do C, tudo bem, está ótimo, está votando em Valadares. Mas o eleitor desses outros 700 candidatos fazer uma reflexão e entender que para Valadares e para Minas Gerais é muito melhor nós elegermos um candidato aqui da cidade. Então, assim, o eleitor, né, fazer essa reflexão, fazer esse exercício, a eleição do Jami, ela é factível, ela é muito provável. Agora, nós não podemos descuidar, precisamos ter o voto de Valadares principalmente, porque o voto fora, o Jami conseguiu dobrar a votação dele, eu percebi pela caminhada que eu tive a oportunidade de fazer com ele. Então, o nosso desafio é esse, é que a sociedade de Valadares, a comunidade de Valadares entenda que o projeto do Jami é um projeto que está de pé, está estruturado e ele está capacitado para poder representar Valadares e região do estado na Assembleia Estadual. A gente ficou esse tempo aí sem um deputado estadual de Valadares mesmo, né? E a gente tem que conscientizar a população para entender que você eleger, você votar numa pessoa de fora, naturalmente essa pessoa tem a tendência de destinar mais verbas, de trabalhar com forma mais efetiva na região mais próxima dele ali. Então que o pessoal de Valadares e região tem que se conscientizar e votar nos candidatos da região, que a gente sabe que esses candidatos vão dar preferência, né, vão trabalhar para a nossa região. Quando a gente fala de Valadares, Guilherme, desculpa eu te interromper, a gente não está falando só de Valadares, nós estamos falando de Valadares 86 municípios, Valadares, né, e região, que vêm aqui comprar, que vêm aqui estudar, que vêm aqui ter, né, buscar serviço de saúde. Então nosso comércio aqui é pujante, é uma região polo. Então quando você tem um representante daqui, isso ecoa para todas as cidades vizinhas aqui. Então isso é muito importante mesmo. E o Jami e o deputado Ercílio vêm com o apoio do André, né, que está trabalhando aí forte para... Porque o prefeito sabe a importância de ter esse deputado estadual e o deputado federal eleito. Então, a gente pedir a conscientização do pessoal, já estamos na hora de pedir o voto, né? Pedir o pessoal que avaliem, porque a gente sabe a importância de ter os nossos candidatos eleitos daqui da região que vão trabalhar em prol da região. É importante, né, Ercílio, tanto para você quanto para o Jami, ter o apoio, né, do prefeito, do vice-prefeito, para estar junto aí, não só irmanado na questão política, mas também na questão da gestão pública municipal, né? E dá legitimidade, né, David? Porque a gente vai chegar lá para o governador, para o presidente, quando ele abrir os votos, vamos falar assim, não, realmente essas pessoas aqui têm legitimidade na cidade. Você fala sempre isso, onde a gente vai, né? Fala da importância e as pessoas precisam enxergar isso. Né? Não se trata somente de apoiar os candidatos daqui, mas apoiar a cidade, dar legitimidade para quem está liderando. Eu acho que fica aqui, né, o pedido agora de uma maneira bem explícita, né, deputado estadual 11033, é um candidato que vai representar Valadares, a nossa região, é um candidato que conta com o apoio, né, do governo municipal, do prefeito, do vice-prefeito, várias lideranças, vereadores, secretários, e uma pessoa que nós tivemos a oportunidade de ouvir o currículo aqui, né, e analisar e avaliar que é uma candidatura que vai fazer bem a Minas Gerais. E o voto no 1515 para deputado federal. Defender o Ercílio é muito fácil. Primeiro porque é um político que não precisa ser político, ou seja, faz por missão, faz por vocação, faz para poder auxiliar. E depois porque já tem resultado, né? Agora não é hora mais de prometer o futuro, mas justificar o passado, e acredito que o senhor faz isso muito bem. Mandou recurso, trabalhou em pautas nacionais, trabalhou em pautas mineiras, e isso te torna um representante legítimo, não só de Governador Valadares, mas de toda a região e de toda Minas Gerais. O senhor está trabalhando aí para cidades do centro-oeste, está trabalhando para cidades do centro de Minas Gerais, trabalhando para o norte, Jequitinhonha, Vale do Mucuri. Então, se for listar, dá quase todas as regiões aí, né, não, David? E isso é muito importante.
A gente está falando da questão da legitimidade, é importante sim mostrar essa legitimidade, mostrar essa força, porque aí o deputado não precisa de ir lá no sul de Minas buscar voto, não. Ele vai investir mais aqui, vai concentrar mais aqui, que é onde é a casa dele mesmo. A casa dele é o leste de Minas, é o Vale do Aço, é o Vale do Mucuri, é essa região aqui que realmente está abraçando de novo a candidatura do Hercílio e agora abraça também a candidatura do Jamir. Então, pedir o voto, agradecer a todos aí que acompanharam esse bate-papo. É um Fala HCD, né, um bate-papo descontraído. E pedir o voto. Primeiro voto, 1515, confirma. Depois, 11033, confirma para a gente ter de novo o nosso federal e mais um estadual lá na Assembleia. É isso aí, galera. Agradecer mais uma vez esse bate-papo descontraído. Tenho certeza que a gente trouxe muita informação e reforçar o pedido. Primeiro, 1515, confirma. 11033, confirma. Um abraço. Valeu, galera. Valeu.